Pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira, sou professor aqui do YouTube, atuo nesse ramo de concurso público há um bom tempo e hoje nós vamos trabalhar com a LDB. Vamos trabalhar artigo por artigo, do primeiro ao último. Nessas aulas, você vai ser capaz de entender, compreender e fazer qualquer questão de concurso, acertando até 100% de questões que cobrem LDB. Nessas aulas, para acompanhá-las, você basta seguir o meu canal. Você não precisa entrar no Telegram, no WhatsApp, fazer assinatura de sala virtual. Aqui você não precisa pagar absolutamente nada, porque aqui todas as aulas são grátis. Pessoal, começando com a nossa lei, ela é a 9.394, de 20 de dezembro de 96. Ou 9394 de 96. Isso é importante porque em algumas questões eles colocam só o código, tá? Da LDB, eu coloco a LDBEM também, tá? Que também, né, é uma forma de se dizer porque estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Por isso que tem esse DBEM, dependendo da banca, tá? Mas o mais comum é LDB 9394 de 20 de dezembro de 96. O presidente da época, né, que promulgou essa lei, sancionou a lei que o Congresso estabeleceu. Título 1, da educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho das instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esse primeiro artigo, ele vai dizer sobre o que ele considera como educação. Veja que aqui é educação, não é educação básica, não é educação superior, não é educação escolar, educação, processo educativo, educação. Então, educação são todos os processos formativos. Veja que não são aqueles que são exclusivamente oferecidos em instituições de ensino. Para esta lei, educação são todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino também, né, evidentemente, pesquisa, nos movimentos sociais, seja eles quais forem, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei, né, a LDB, disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então essa lei, ela não vai falar, por exemplo, da forma que a família deve criar, educar os seus filhos, porque aqui ela disciplina a educação escolar em instituições próprias, tá? Sejam elas quais forem, mas tem que ser instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então é uma obrigação da educação escolar, ela está vinculada à prática social e ao mundo do trabalho. Então, a nossa educação, ela forma veja que nós estamos no artigo 1, primeiro, no seu parágrafo 2º, e nós estamos falando que é uma obrigação da educação estar articulada com o mundo do trabalho. Dos princípios e fins da educação nacional. Então, aqui nós vamos pegar aquilo que é a base, é aquilo que vai dar substância, aquilo que vai ser o alicerce de tudo que essa lei vai disciplinar, tá bom? Para artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado. Então já descreveu os deveres com a educação, é da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, o artigo 2º vai dizer a base, o que se espera que se consiga com a educação nacional oferecida em centros de ensino, educação formal. A educação, primeira coisa, ela é dever da família e do Estado. Ela é regida por princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então isso é importante. A liberdade e a solidariedade humana são princípios básicos desta lei. Tem por finalidade. Então qual que é a finalidade dela? É a dever da família, do Estado. Ela é guiada por princípios de liberdade e solidariedade
E qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é o pleno desenvolvimento do ser humano, formando para o trabalho e para o pleno exercício da cidadania. Tá? Então, é formar cidadãos e trabalhadores. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, o ensino ele tem que ser ministrado com alguns princípios. E o primeiro dele, veja que é o primeiro: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, veja, a condição ela é igual para quem vai acessar e para permanecer. A lei não fala em qualidade, tá? Então tome cuidado, porque algumas bancas colocam qualidade porque era o que se esperava, né? Que todos eles tivessem também igualdade de condições para experimentar uma educação de qualidade, que não está aqui no inciso 1, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso aí. Veja, igualdade de condições para acesso e permanência. Liberdade de aprender, de ensinar e divulgar cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então tem liberdade básica. Veja que o princípio não é da liberdade, que a gente acabou de ler no parágrafo 2º. Aqui ele já retoma. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar a cultura. Então, tem liberdade para aprender, para ensinar, para pesquisar, para divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, é uma liberdade muito grande, tanto para professores, quanto pesquisadores e também para os estudantes. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, aqui também, né, vai nos permitir, os professores, que eles tenham um pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas. É um princípio. Então, impor determinada concepção pedagógica ou proibir determinada concepção pedagógica, ela está afastada aqui pela LDB, né? Nós temos visto algumas discussões em torno de formas de alfabetização ou determinados pensadores. Isso está afastado da lei, né? Isso não é algo que a lei permita. Muito pelo contrário, porque está garantido o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O respeito à liberdade e apreço à tolerância. Respeito à liberdade. Então, liberdade de aprender, liberdade de ensinar, de divulgar a cultura, o saber, as práticas. Tudo isso, né, com apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, a lei ela permite isso, né, que existam tanto instituições públicas quanto instituições privadas de ensino, em todos os níveis, tá? Não há uma limitação aqui. Creio eu que se nós tivéssemos uma proibição de escolas privadas, consequentemente haveria uma pressão, principalmente daquelas pessoas com mais condições, a elite, né, econômica brasileira, por uma melhoria da qualidade da educação pública, mas, né, a lei permite, então é assim que é, né, a gente precisa ter essa coexistência. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, não se pode cobrar em instituições públicas pelo ensino ofertado. Valorização do profissional da educação escolar é um princípio, né? Veja que não é um dos primeiros, mas é um princípio bastante relevante. Valorizar o profissional da educação escolar, porque é ele que faz a educação, né, propriamente dita, ele é o trabalhador e, historicamente, é uma categoria que ela está submetida a uma condição de trabalho, né, que não é das melhores, com os baixos salários. Então, valorizar esse profissional é importante, tanto é que hoje nós temos a lei do piso nacional, do magistério. 8. Gestão democrática do âmbito. Então, a gestão ela é democrática, por isso que há o conselho escolar, por isso que há instâncias escolares para decisões do âmbito escolar, mesmo nas instituições privadas, né? Mas aqui nós vamos falar especificamente do ensino público, gestão democrática do ensino público. Não adianta você exigir que escolas privadas tenham essa gestão democrática, apesar de muitas delas, principalmente as confessionais, filantrópicas, terem, tá bom? Mas aqui é do ensino público.
na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, vai ter formas para essa gestão democrática. Não quer dizer, por exemplo, que tenha eleição para diretor, tá? Isso é uma forma, mas não é obrigatório. Garantia de padrão de qualidade. Tem que se garantir um padrão de qualidade para o ensino público. Valorização da experiência extraescolar. Então, tem que valorizar a experiência daquele estudante, daquele aluno para aquela realidade. Então, ele pode ter conhecimentos que possam ser utilizados durante o ensino, e isso precisa ser valorizado, especialmente quando trabalhamos com a EJA, né, a educação de jovens e adultos. Isso fica ainda mais explícito e necessário. Vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais. Então, a educação escolar ela tem que estar vinculada ao trabalho e às práticas sociais. Aí aqui é uma introdução de 2013. Consideração com a diversidade étnico-racial. Tem que se considerar, né, que há uma diversidade étnico-racial no nosso país, isso também no ensino. Uma introdução de 2018. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Essa introdução ela se dá para garantir que essa instrução básica ela não seja somente ofertada no tempo certo, mas também para aqueles que perderam a sua possibilidade de estudar no tempo certo. Então, por exemplo, a EJA, a certificação, né, que nós temos, o Enseja, enfim. Tudo isso vai garantir uma aprendizagem ao longo da vida, que pode ser também, né, não formal, mas aqui nós estamos dizendo somente de educação escolar. Nosso último, o 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária de pessoas surdas. Então veja, ó, aqui é respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Não de todo mundo, mas das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então aqui é uma introdução de 2021 para garantir que esse público tenha esse respeito à sua diversidade. E esse respeito à sua diversidade é, por exemplo, permitir que eles sejam também alfabetizados na sua língua, né, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. É uma forma de respeito à sua diversidade linguística, da sua diversidade humana, né? Pode ser que tenha condições distintas, cultural, né? Vai ter uma forma, né, de viver que pode ser um pouco diferente dos demais estudantes. Isso também precisa ser respeitado, não pode ser reprimido, proibido. E também identitária, né, das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, né? Tem diferenças aí. Capítulo 3 do Direito à Educação e do Dever de Educar. Capítulo 3, artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, como que a educação, o dever do Estado, né, do Estado Nacional, aqui não é o Estado que você fica, né, mas o Estado, governo todo, como que ele vai efetivar que essa educação ela seja garantida? Aí nós temos aqui o inciso 1. Educação básica, obrigatória e gratuita. Então, a educação básica ela é obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Veja que esse inciso 1º e o artigo 4º, vou até voltar aqui um pouquinho, esse artigo 4º, ele é muito importante, ele cai direto na maior parte das provas, porque é a forma da organização da educação nacional em diferentes segmentos. Então, veja, nós temos a educação básica. A educação básica, ela é obrigatória e gratuita. O estudante, ele não tem direito de não estudar. Ele é obrigado, porque ela é obrigatória, mas também ela é gratuita. Então, o estudante não precisa arcar com custos dessa educação. O Estado arca, porque é um direito de todos e um interesse do nosso país. Vai dos 4 anos aos 17 anos de idade. Então, a educação básica vai dos 4 anos até os 17 anos. A partir dos 4 anos, a criança ela é obrigada a estar na escola e até os 17 anos, quando ele vai, né, se formar no ensino médio.
E ela está organizada assim: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação básica é formada pela pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Aí vem aqui, ó, educação infantil, né, que está lá dentro da pré-escola, gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, a educação infantil, ela é gratuita para as crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado, gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas, modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então aqui vai dizer, o atendimento educacional especializado para os educandos, os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação também devem ser ofertados em todos os níveis da educação básica de forma transversal, em todas as etapas, modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja que é preferencialmente, porque em alguns casos muito específicos, não todos, mas alguns muito específicos, pode ser que o estudante necessite de um atendimento que não seja na rede regular. Para todo o resto, que não seja a exceção, tem que ser na rede regular de ensino. 4. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então, todos aqueles que não concluíram na idade própria têm direito a acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para que eles consigam concluir a sua formação básica, né? Tanto é que eles também têm direito à educação ao longo da vida, que nós dissemos lá em cima. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É muito comum nas provas disserem assim, que acessar os níveis mais elevados de ensino é direito de todos. Não é. Tá? Fazer faculdade, continuar seus estudos, virar pesquisador, mestre, doutor, pós-doutor, não é acessível a todos. Mas é acessível segundo a capacidade de cada um. E eles têm que ter essa possibilidade de acesso, esses estudantes que estão no ensino fundamental. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Nós estamos vendo que isso tem sido reduzido pelos centros de ensino, principalmente nos grandes centros, né? Tem se reduzido essa oferta de ensino noturno regular, tá? Não estamos dizendo da EJA ainda, regular, em detrimento do ensino diurno, mas é uma obrigação que seja ofertado, está na lei. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. Então veja, vai ofertar a educação de jovens e adultos de forma adequada às suas características. Não pode ser um ensino que não leve em consideração que é um educando trabalhador, que é um estudante que tem uma rotina de trabalho muitas vezes exaustiva. Então tem que se considerar isso, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, aqui também a introdução de 2013 é uma garantia dada pela lei para possibilitar a permanência dos estudantes na escola, garantindo que eles tenham os recursos materiais, caderno, lápis de cor, giz de cera, seja o material que for, livro didático, e também uma alimentação saudável, uma assistência à saúde, por isso que é muito comum, principalmente no ensino fundamental, que seja ofertado programas de saúde bucal, vacinação nas escolas, tá? Aqui a explicação. 9. Padrões mínimos de qualidade definidos como a variedade e a quantidade mínima
mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagens adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. É a introdução de agora, de 2022. É uma introdução de 2022, ela é bastante recente. Então, nós temos que nos ater um pouquinho mais, porque aqui tem novidades. Padrões mínimos de qualidade de ensino. Então, nós estamos falando daquilo que é mínimo, como um padrão mínimo de qualidade de ensino, que nós não tínhamos dito até agora, Apesar de ter dito que é um padrão de qualidade de ensino, é uma garantia, não tínhamos dito como. Como que o Estado vai garantir isso? Está dizendo aqui, esses padrões mínimos de qualidade de ensino serão definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequada à idade e às necessidades específicas de cada estudante. Então, o que está dizendo? Quais elementos que são necessários para que esse aluno aprenda, para que o ensino possa ocorrer? Então, a variedade. Qual é a quantidade mínima? Quantas cadeiras eu preciso dentro de uma sala de aula ou numa escola para atender essa demanda? Quantos quadros? Quantos retroprojetores? Quantos data shows? Computadores? Acesso à internet? Material de consumo? Folhas? Enfim. Pincéis. Numa quantidade mínima por estudante, por aluno, de insumos indispensáveis, aquilo que não tem jeito. Sem isso, não dá para ensinar. Para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante. Então, por exemplo, um estudante do início do ensino fundamental, do primeiro ano, vai ter as mesmas necessidades de materiais que um estudante do ensino médio? Evidentemente que não. Então, isso vai ser adequado a cada idade de cada aluno. Inclusive, mediante a provisão de mobiliário. Então, provisão de carteiras para a sala de aula, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, aqui também é uma garantia, está dizendo, o governo tem que fazer isso, tá? É uma vantagem da lei, foi muito boa. 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. A partir do tempo que uma criança completar 4 anos de idade, ela tem que ter garantido, na escola mais próxima da sua casa, uma escola para que ela possa se desenvolver. Tá? Então, a partir dos 4 anos, na educação infantil ou no ensino fundamental, ela é obrigada a ir para a escola e essa obrigação ela vem com a obrigação do Estado de garantir essa vaga. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Também é uma introdução de 2022, é uma introdução importante, que vai dizer sobre a alfabetização. Veja, alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Então, vai ter alfabetização plena. O aluno, dentro da educação básica, ele tem que ser alfabetizado de forma plena. E essa capacitação ela vai sendo ampliada no decorrer da educação básica, como requisito indispensável para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, é indispensável que o estudante possa aprender a ler de forma plena durante todo o ensino fundamental. E esse processo pode ser também gradual, se assim for necessário, mas vai ser porque mesmo quando o estudante é alfabetizado, essa alfabetização ela vai sendo intensificada com textos mais complexos, com exigências maiores para que esse aluno, ao decorrer da educação básica, seja um aluno plenamente alfabetizado. Artigo 4º. Então aqui também é uma introdução de 2018, que é importante. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser
o poder público em regulamento na esfera da sua competência federativa. Então, o artigo 4º vai dizer, olha, o estudante que está internado, ele tem direito a ter um atendimento educacional especializado durante esse período. E os centros de ensino, o poder público, o regulamento, vai dentro da sua própria competência, vai estabelecer critérios para que isso ocorra. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, aqui é uma garantia que tudo isso que foi dito no artigo 4º e 4A seja efetivado. Está dizendo, olha, é um direito público subjetivo daquela criança. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, eu, você, um desconhecido, qualquer um, pode pleitear junto ao Poder Judiciário que isso seja efetivado. Então, quando a sua criança, seu filho, tem a vaga negada e ele está dentro da escola mais perto, próximo da sua casa, enfim, ele atende aos requisitos de zoneamento, de idade e a vaga é negada, você tem o direito de pleitear auxílio do Estado, por meio do Judiciário, para que isso seja efetivado. De qualquer cidadão, grupos de cidadão. Então ele vai enumerar todo mundo e vai dizer, olha, isso aqui de forma ampla. Isso aqui coloca responsabilidade em todas as instituições públicas, que têm relação conosco aqui em nosso país. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá... Então, aqui eu estou falando do poder público na sua esfera federativa. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, o poder público na sua esfera federativa, federação, governo federal, isso que é uma introdução de 2013, ele tem a obrigação de recensear todos os estudantes, inclusive aqueles que que não concluíram a educação básica. 2. Fazer-lhe a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, também é uma obrigação federativa. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. O que está dizendo aqui? Olha, a esfera administrativa, o poder público deverá assegurar, em primeiro lugar, aquilo que é obrigação dele assegurar. Nós vamos ver daqui a pouco que o município tem obrigação com a educação infantil e ensino fundamental. Não adianta o município tentar oferecer ensino médio ou educação superior, se ele não atendeu ainda a sua obrigação constitucional. É isso que está sendo dito aqui. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. O artigo 2º do 208 da Constituição Federal é importante. Não só o artigo 2º, mas todo o 208. 205 também, porque vai falar sobre garantias e direitos fundamentais. Mas, se a sua prova não cobrou Constituição, pode ficar tranquilo que o texto do 208 não vai ser cobrado. Mas esse 3 aqui, esse artigo, esse parágrafo 3º, ele pode. Tá? Então, o que você precisa saber, uma vez que nós estamos numa aula de LDB, e se eu for na Constituição eu posso confundir algumas pessoas, é que você precisa entender que qualquer parte do caput, qualquer entidade do caput pode peticionar no Poder Judiciário para garantir o que está na
Constituição, no artigo 208, parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento de ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, o seu gestor municipal ou estadual teve comprovada negligência no atendimento da sua competência, da sua obrigação, né? Então, há uma autoridade competente que não garantiu o oferecimento daquilo que era obrigatório. Ele pode ser imputado em crime de responsabilidade, porque ele deveria agir, não agiu, não garantiu o direito, né, dos nossos estudantes. Isso também traz uma força muito grande para a lei, né, para que essas garantias sejam respeitadas e atendidas. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então aqui está dando no parágrafo 5º do artigo 5º que para cumprir a obrigatoriedade do ensino, né, que o ensino da educação fundamental, da educação básica, ele é obrigatório, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio e a pré-escola, ele vai criar formas para que essa obrigatoriedade seja atendida, né, com diferentes formas de acesso. Artigo 6º, foi introduzido em 2013. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, é obrigação, porque o estudante é obrigado a estudar. Quem que tem a obrigação de efetuar essa matrícula, uma vez que uma criança de 4 anos não seria capaz, são os seus responsáveis legais. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada. Então, qualquer pessoa da iniciativa privada pode propor uma escola e oferecer ensino privado, atendidas as seguintes condições. Mas isso também não é o meu boi. Então, as pessoas, né, que queiram montar uma escola têm que atender a algumas condições, como a própria lei aqui, né, toda ela. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, foi o que eu disse. Normas gerais da educação nacional é o que nós estamos lendo, é a própria LDB, e do respectivo sistema de ensino, né? Vai depender da escola, de onde ela está localizada. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade do poder público. Então, o poder público ele vai averiguar a qualidade, porque se não tiver padrões mínimos de qualidade, aquela escola não pode continuar oferecendo uma educação privada. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Então aqui vai dizer, olha, tem que ter uma condição de autofinanciamento, exceto aquelas instituições que não têm essa capacidade, que vão ser listadas no 213, como por exemplo, escolas comunitárias, confessionais, associações. Artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. O que está dizendo aqui no 7A? Olha, o estudante que ele professa uma determinada fé religiosa, e essa fé religiosa impede que ele esteja presente num determinado dia, ou em determinados dias da semana, né, que é o mais comum
mas também pode ser um determinado dia do ano, né? E tem uma prova, uma atividade, alguma coisa pedagógica que esse aluno perderia. Ele tem direito a ter essas atividades repostas, tá? Para tanto, ele precisa fazer um prévio, anterior à falta, tá? Um prévio requerimento motivado, né? Dizendo da sua motivação para faltar naquele dia. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou professor da educação básica, trabalho, né, manhã, tarde. Em uma determinada ocasião, um estudante, antes de existir essa lei, né, que ela é de 2019, ele me disse que naquela semana ele não poderia ir porque ele estaria sob um momento na sua religião de transição, né, de criança para a vida adulta, e seria uma semana inteira de ritos religiosos relacionados à sua religião. Então ele faltou, né, gente? Muito tranquilo, né? Ele conversou, ele explicou a situação, não tinha, né, nada demais, era uma provinha, eu repeti para ele, como todos os meus colegas de trabalho. Isso acontece, né? É bastante comum, Algumas religiões impedem que eles atuem do final do pôr do sol da sexta. Não, que eles atuem nem na sexta-feira, dependendo do horário. Eu não sei bem, eu não conheço essas denominações religiosas, mas tem desse tipo de processo. Então vem para trazer uma segurança jurídica para esses estudantes, para que eles não precisassem fazer acordos como esse fez comigo e com os meus colegas de trabalho, tá? Mas tem que ser prévio o requerimento. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, a primeira coisa é fazer a prova, uma aula de reposição, né, em outro horário. Mas esse outro horário precisa ter anuência expressa do estudante, porque imagine, marque no mesmo horário que ele não pode. Então vai ser bastante complicado para ele. Lembrando que se for uma escola particular, ela não pode cobrar nenhum valor por essa reposição. É muito comum escolas particulares cobrarem por segunda chamada, né? Então, aqui não seria possível. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidas pela instituição de ensino. Então, ao invés de dar uma prova, você dá um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa para que ele possa realizar com tema, objetivo, data de entrega. Mas aí tudo definido pela própria instituição de ensino. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do estudante. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, olha, você não pode passar para esse estudante um trabalho que não tenha sido executado no dia que ele perdeu a aula. Então, não dá para você passar um trabalho maior ou com matérias diferentes daquelas do dia da aula. Então, para evitar, por exemplo, que como o professor passasse algo discrepante, muito maior, né, fora de medida para aquele estudante. As instituições de ensino, é o seguinte, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, o rapaz, a moça, fez aquilo que era necessário, fez a aula, fez o trabalho, fez o que foi pedido pela instituição ou acordado com a instituição, nem a falta pode permanecer em seu registro. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, aqui deu um prazo, né, de 2 anos para que isso pudesse ser executado. Então, ele deve ter acabado agora. Então, provavelmente as instituições de ensino já estão aptas, né, a atender o artigo 7A. Na prática,
eu não vejo isso ocorrendo. Continua sendo mais um acordo informal. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Ou seja, se for um caso de um militar, ele não tem esse direito garantido os jovens e adolescentes que estudam em instituições militares, como o Colégio Militar, aqui em Minas, Colégio Tiradentes, não tem esse direito resguardado. Da Organização da Educação Nacional, título 4, artigo 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Então, os sistemas de ensino são organizados entre os entes federados de uma forma a trazer uma colaboração entre eles. Aí aqui cabe à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, aqui qual que é a função da União? Olha, ela vai coordenar a política nacional de ensino, ela vai articular os diferentes níveis e sistemas, né, porque ela é maior e está em todo o Brasil, e vai exercer a sua função de normativa, redistributiva, supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Aí vem o nono, que é a obrigação da União. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o Plano Nacional de Educação é obrigação da União. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e de todos os territórios. Então, é uma obrigação da União organizar, manter e desenvolver os órgãos das instituições de ensino, né, que compete a ela, como as universidades federais. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo a sua função redistributiva e supletiva. Então, o que está dizendo? Olha, é obrigação da União prestar assistência técnica e financeira a estados, Distrito Federal e município, para que eles possam, de uma maneira mais rápida possível, atender, né, aquilo que é sua obrigação. E também é obrigação da União atender aquilo que é obrigação dela, como educação superior. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então aqui está dizendo, olha, vai estabelecer em colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal a competências e diretrizes básicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que vão nortear os currículos. As diretrizes básicas da educação nacional, quem tem a obrigação de fazer essa união, né, é a própria União. A união entre estados, Distrito Federal e município, quem faz é a própria União. Aí nós temos aqui, estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação, uma introdução de 2015. Então, está dizendo, olha, é obrigação da União, em colaboração com os estados, Distrito Federal e município,
estabelecer procedimentos para que sejam identificados, cadastrados e atendidos os alunos com altas habilidades e superdotação. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. Nós temos as várias provas de âmbito federal. Em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria na qualidade de ensino. Então, é assegurado esse processo de avaliação para melhorar a qualidade de ensino, uma vez que você só consegue melhorar a qualidade de ensino se você avalia o estudante, compreendendo ali as suas fraquezas, deficiências, aquilo que não aprendeu, e possa, assim, auxiliar e atuar para que esses problemas sejam mitigados. 7. Normas gerais. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação, porque está dentro do seu âmbito de atuação. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Alguns estados, boa parte deles tem universidades. Na verdade, o maior número de instituições públicas de ensino superior são estaduais, então também esses estados acabam atuando. A nossa universidade mais famosa estadual é a USP. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições. Aí, 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e o estabelecimento do seu sistema de ensino. Então, aqui é uma introdução de 2004 que visa autorizar a União a atuar sobre as instituições superior de ensino, que são autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. Por isso que quando a gente vai buscar uma pós-graduação, a gente olha, esse curso é reconhecido, esse curso é autorizado, tem diferenças, eles são credenciados. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, ele já existe, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei, ele que define muitas dos parâmetros escolares de educação que nós vivenciamos hoje. Parágrafo 2º. O cumprimento do disposto dos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então, para que ela possa, por exemplo, vamos voltar lá, para que ela possa coletar, analisar, disseminar informações sobre educação, assegurar processo nacional, baixar normas, assegurar processo nacional de avaliação, autorizar, reconhecer, credenciar as instituições de ensino, ela precisa ter acesso a todos os dados e funções, informações necessários para o estabelecimento de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Não tem como ela fazer tudo isso sem ter informação. Imagine uma determinada instituição que se negasse a dar a informação. Como que a União conseguiria realizar a sua função? As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Foi o que eu disse. Algumas têm, então, se elas têm, elas podem credenciar, autorizar. 10. Os estados. Então, aqui nós falamos da União, agora nós vamos falar sobre os estados. Os estados incumbir-se-ão de 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Então, vai organizar, manter e desenvolver os órgãos que são do seu sistema de ensino. 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Então, também é obrigação do Estado a oferta do ensino fundamental.
as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas de poder. Então, cabe ao Estado fazer isso, auxiliar os municípios no atendimento do ensino fundamental. Alguns municípios não têm essa condição, então o Estado, né, assume essa responsabilidade. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações às dos municípios. Então ele vai elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes nacionais, então não pode ser algo que desrespeite as diretrizes nacionais, integrando, né, e coordenando com os seus municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Então, o sistema de educação superior e o estabelecimento de ensino acabam sendo também de responsabilidade do Estado. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, então ele pode baixar normas, né, para além daquelas nacionais. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. Então, o Estado, ele oferece como prioridade o ensino médio, mas ele ajuda os municípios a atuarem, né, nas suas obrigações legais. Tá? Então, a prioridade dele é o ensino médio, mas ele tem que assegurar que o ensino fundamental seja atendido. Então, se o município não dá conta, ele assume. Assegurar o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Então, os alunos da rede estadual, quem deve manter o transporte escolar é a própria rede estadual. Aqui em Minas é algo que praticamente nem existe, né? Os municípios que atuam nessa seara, né? Quando se faz necessário, quando o município tem, né, essa possibilidade, porque o Estado acaba repassando recursos e o município que desenvolve isso. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Então, o Distrito Federal ele tem a função ambígua, né? Tem a função dos dois, tanto do estado quanto do município. Os municípios incumbir-se-ão. Então aqui nós estamos chegando ao final da nossa aula, né? Que vamos concluir com as obrigações municipais. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos nacionais educacionais da União e dos Estados. Então, os municípios têm autonomia para baixar normas, manter, organizar, desenvolver seu órgão e instituições oficiais de ensino, entretanto, respeitando o que diz a lei nacional e a lei estadual. Parágrafo 2º. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, é o município que vai atuar junto, né, redistribuindo recursos para as escolas. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, foi o que eu já tinha dito. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Então, aquelas escolas que estão dentro do seu sistema de ensino serão autorizadas, credenciadas e supervisionadas pelo município. Oferecer a educação infantil. Aqui que vem, ó, é aqui que começa, presta atenção. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, ele oferece educação infantil e pré-escola, mas a obrigação é o ensino fundamental. A prioridade é o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aqui está dizendo, olha, a sua obrigação, município, é atuar na pré-escola e creche.
Mas a sua prioridade é com o ensino fundamental. Você tem que garantir o ensino fundamental obrigatório. Você só vai ter escola de ensino médio quando você estiver atendendo a sua obrigação plenamente, tanto na creche quanto na pré-escola, e ainda está sobrando recurso suficiente para você investir acima dos percentuais que a Constituição manda. Tá bom? Então, assim, é quase uma proibição para o município atuar em outras áreas. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, cabe ao município avaliar se ele quer ter um sistema próprio de ensino, atendendo o ensino fundamental, creche para a escola, ou ele, né, atender e formar com o Estado um único sistema. É direito do município, também do Estado, né, fazer essa escolha que às vezes é mais benéfica para a população, porque ela acaba tendo um atendimento melhor, mais eficiente e desenvolvido com o Estado do que com o município. Eu agradeço quem chegou até aqui. Quem quiser ter acesso a essa apostila está aqui na descrição, só clicar. Lembrando que todas as nossas aulas são grátis. Eu ficaria muito feliz se você curtisse o canal, desse o joinha, assinasse, compartilhasse com as pessoas, mas só se você quiser fazer, tá bom? Não é uma obrigação aqui, você faz aquilo que a sua consciência manda, eu ficaria feliz, mas também não é uma obrigação que você o faça, beleza? Eu te espero na nossa próxima aula, que se já estiver publicada, ela está exatamente aqui, ó, tá bom? Fiquem com Deus, até muito breve.